Fala galera, tudo bem? Mais um dia de Na Gaveta com o Fábio Lázaro, hoje falando sobre Marcos Leonardo, atacante do Santos, que pode estar de malas prontas para o futebol inglês. As equipes inglesas monitorando o atacante Marcos Leonardo. Então esse é o tema do Na Gaveta, comigo, Fábio Lázaro, nesta quinta-feira. Mas antes da gente desenvolver um pouco mais, até trazer os nomes dessas equipes que monitoram o atacante cientista, eu chamo você para curtir esse vídeo, para ativar as notificações, e peço isso porque a gente vive a era dos algoritmos, né? Então o YouTube precisa entender que esse tipo de conteúdo ele é interessante para você, que você gosta, além de debate, além de opiniões, as fortes opiniões que a gente tem no Esporte por Esporte, no Esporte por Esporte Rádio, em todos os conteúdos que a gente faz, mas também a gente tem bastante informação que esse tipo de conteúdo, eles são focados justamente em apuração e informações. Então, ative as notificações, porque aí toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você vai receber esse conteúdo. Clique no gostei, até para que o YouTube recomende cada vez mais esse tipo de conteúdo para vocês. Se você não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva no canal. Até porque você pode ter recebido esse vídeo em algum grupo, e até peço, você tem aqueles grupos aí do futebol, grupo da galera da escola, grupo dos santistas, galera, compartilhe esse vídeo nesses grupos, para que as informações corram ainda mais, informações checadas, apuradas pela equipe do Esporte por Esporte. Perfeito? Agora, sem perder tempo, bora falar sobre o Marcos Leonardo. O Santos tinha o Marcos Leonardo como a grande galinha dos ovos de ouro para essa janela de transferências. Acabou encontrando isso no Ângelo, na venda por 15 milhões de euros do Ângelo para o Chelsea. O Marcos Leonardo chegou a ter uma oferta sinalizada aos empresários dele, uma oferta da Lazio, só que a Lazio acabou recuando em relação a isso. O Santos quer um pouco mais de dinheiro, o Santos quer pelo menos 20 milhões de euros para vender o Marcos Leonardo, e a Lazio encontrou um jogador tão novo quanto, tão promissor quanto, que já estava no futebol europeu e que conseguiu pagar, né? A Lazio conseguiu pagar o valor que queria, que era os 15 milhões de euros, que era o Tati Castellanos, atacante argentino que estava no Girona da Espanha. Então deu aquela recuada em relação ao Marcos Leonardo, e tudo indica, né, tudo vem caminhando, é que o Santos não venda o Marcos Leonardo nessa janela de transferências. Porém, contudo, entretanto, todavia, como que eu vou começar o vídeo falando, não, ele pode sair, pode estar de malas prontas, e falar que está caminhando que ele não vá, que ele não saia? Porque a janela de transferências ela termina na próxima quarta-feira, dia 2, para jogadores, para a janela de transferências do Brasil, para que as equipes brasileiras contratem novos jogadores. Só que a janela na Premier League, ela fecha no dia 1º de setembro. E há muitos times ingleses que monitoram o Marcos Leonardo. Alguns há algum tempo já, outros mais recentemente, após a boa atuação do Marcos Leonardo no Mundial Sub-20 na Argentina. Equipes que já monitoram o Marcos Leonardo há um tempo, há pelo menos um ano: Arsenal, Manchester United, Newcastle e West Ham. Essas equipes não sinalizaram em algum momento proposta, algo formal ao Santos, ou até mesmo ao empresário, o staff do jogador, como a equipe da Lazio fez. Mas monitoram já há um bom tempo o Marcos Leonardo, tem o Marcos Leonardo no radar. Informações que eu colhi com pessoas na Inglaterra. Lembrando que eu cobri a Inglaterra na Copa do Mundo, converso com algumas pessoas na Inglaterra, mantive alguns contatos durante pós-Copa do Mundo. É que dentro desses times, o West Ham é o mais possível que faça uma proposta. A diretoria do Santos acredita que uma proposta pode chegar. O staff do Marcos Leonardo acredita que uma proposta pode chegar. Porém, não se sabe se essa proposta vai chegar até quarta-feira que vem. E se essa proposta não chegar até quarta-feira que vem, não interessa ao Santos negociar o Marcos Leonardo para essa janela de transferências. Porque o West Ham faz uma proposta no dia 3 de agosto. Para que o Santos vai querer vender o jogador, perder o jogador tecnicamente,
se esse atleta, se o Santos vai poder usar esse dinheiro para contratar, para reforçar, porque a janela no Brasil não vai estar aberta. O que pode acontecer é uma negociação depois do dia 2, para que o Marcos Leonardo se apresente, o Santos já recebe uma parte do dinheiro no ato da venda, e o jogador só saia em janeiro. Só que aí será que o West Ham vai querer? Ou outro time vai querer? Então, times que já monitoram há algum tempo o Marcos Leonardo, repito, Manchester United, Arsenal, Newcastle e West Ham. O time mais possível nesse momento de fazer uma proposta, o West Ham. Pós-Mundial Sub-20. Pós-Mundial Sub-20. Alguns times cresceram o olho no Marcos Leonardo. Por exemplo, o Chelsea. O Chelsea mandou uma equipe de olheiros, assim como o West Ham também mandou uma equipe de olheiros para o Mundial, para observar o Marcos Leonardo. O Chelsea mandou para observar o Adama Bojang, que é um jogador de Gâmbia. Só que essa equipe de olheiros trouxe as informações do Adama Bojang e também levou informações do Marcos Leonardo, porque gostaram do Marcos Leonardo. A prioridade do Chelsea é o Bojang, mas o Marcos Leonardo passou a entrar no radar. E as fontes que eu escutei na Inglaterra dizem que o Paris Saint-Germain fez a mesma coisa. Foi para lá para observar o Bojang, mas também levou informações sobre o Marcos Leonardo. Algumas equipes emergentes da Inglaterra, depois do Mundial, também passaram a observar o Marcos Leonardo. Só que aí seria para suprir necessidades de agora. São equipes que não têm tanta grana, que não recebem tanta grana na divisão de cotas lá da Premier League e que precisam ser mais assertivas na hora das contratações. E aí dessas equipes surgem aí as possibilidades de Nottingham Forest, que recentemente levou o Danilo do Palmeiras, o Scarpa do Palmeiras, o Bournemouth e o Brighton. Então 3 equipes emergentes que também teriam ali o Marcos Leonardo como uma possibilidade de reforço. Só que é diferente, por exemplo, do Newcastle, do United, do Newcastle, porque é o mesmo caminho do West Ham, que são times que têm uma injeção grande de dinheiro porque tem investidor forte. O United, o Arsenal, o próprio Chelsea, o Paris Saint-Germain, que contratariam o Marcos Leonardo pensando em colocá-lo aos poucos, que seria para agregar o elenco. Agregar ao elenco e para desenvolvimento da carreira. Nottingham, Brighton, Bournemouth precisa ser assertivos, então precisa contratar um jogador esperando que ele vá lá e resolva. Então por isso que uma possível oferta seria uma situação bastante cautelosa, no mínimo, bastante cautelosa por parte desses times. Então essa é a realidade do Marcos Leonardo hoje. Tem contrato com o Santos. A Lazio foi a equipe mais próxima que fez alguma proposta, falou com os empresários, assinou aí 15 milhões de euros pelo jogador. Não rolou, contrataram o Castelhanos, então já é carta fora do baralho. E na Inglaterra tem uma porrada de time que monitora. Só que entre monitorar e fazer a proposta há uma distância, aquela história, né? Eu posso monitorar uma Ferrari, se eu vou comprar são outros 500. É claro que é uma comparação descabida, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Os times que eu falei teriam dinheiro para investir no Marcos Leonardo. Agora, se vão fazer o investimento ou não, porque aí você tem que ter toda uma preparação, ver se o investimento vale, toda uma avaliação do atleta. A informação nesse momento é essa em relação ao Marcos Leonardo, e que o Santos quer 20 milhões de euros pelo jogador. O Santos não abre mão de receber 20 milhões de euros pelo menos pelo Marcos Leonardo. Então, seja qual time que quiser contratar o Marcos Leonardo, não venham com menos de 20 milhões de euros, porque o Santos não aceita abrir conversas. Por exemplo, não quis os 15 milhões de euros da Lazio, por exemplo. Perfeito, galera? Esse foi mais um Na Gaveta com o Fábio Lázaro, informação quentinha sobre Marcos Leonardo da atualização. Tamo junto, é nóis.